Fala, artista, tudo certinho? Hoje, tema daqueles, hein? Como lidar com a frustração? Só de falar dá aquela pegadinha aqui do lado, sabe? Quando alguma coisa não cai bem, é isso. Frustração, algo tão comum ao ser humano, principalmente, ou também para nós artistas, né? Pô, quem nunca tá lá desenhando, ilustrando, pintando, de repente perde o arquivo. Esses dias aconteceu numa mentoria, até trouxe esse tema por causa disso. Ou coisas do tipo, né? Trava computador, faz e não consegue, né? A questão de não conseguir fazer. A gente almeja chegar num lugar e você chega aqui e não sabe mais o que fazer, como evoluir, sabendo que existe, além do conhecimento, a prática, existe uma questão linear de tempo. Linear num sentido relativo, tá? Mas existe uma questão de tempo no processo, tá? A questão é a gente saber lidar e a gente vai ver aqui, ó, alguns passos para lidar com a frustração. Bora! Começando aqui, vamos lá, como lidar com a frustração. Primeiro pontinho a se pensar: desenvolva resiliência. Famosa palavra da moda, hein? Resiliência. Vamos lá, existem basicamente dois tipos de pessoa. Então a gente tem, primeiro, as que fogem diante de uma frustração, acham que não vão dar conta do desafio e desistem, tá? Que é um e desistem. E a gente tem um segundo grupo de pessoas que é as que lutam para superar a frustração e entender melhor o que poderia ser feito, tá? Então, o que esse segundo grupo aqui mostra para gente? Ser resiliente é você ter a capacidade de se adaptar frente às mudanças e situações. Cadê eu aqui? Olha eu pequenininho aqui. A gente tem essa questão de resiliência, às vezes é meio uma palavra que tem gente que fala que é quando a gente torna algo ruim muito bonito. Não é isso, tá bom? Mas ser resiliente é você entender que existem coisas que estão fora do nosso controle. Quando eu estou estudando, aplicando e desenhando, ilustrando, eu estou buscando ter o controle. Mas uma falta de um conhecimento ou uma maturidade ainda está longe desse controle. É algo que eu ainda vou adquirir. Então, ser resiliente é eu entender essa questão do tempo. De beleza, por mais que eu me esforce, existe um tempo de maturação para que eu consiga executar a minha ilustração, por exemplo. Tá? Ou saber que tem coisas que fogem do meu controle. Se acabar a luz agora, parou a live, parou a gravação. Tá? Aí fugiu do meu controle. Não adianta me frustrar. Eu vou me frustrar, sim. Se passar um caminhão, como às vezes passa aqui, moto, e vai dar uma frustração. Só que eu não tenho controle. Não tem como eu parar as pontas da minha rua, falar agora, enquanto eu gravo ou faço a live, não pode passar ninguém. Não dá, né? O que eu posso fazer? Isolar o estúdio, buscar soluções nesse sentido, tá? Então, ser resiliente é entender que existem outros fatores para que a gente chegue naquele resultado. Não é colocar a culpa nesses fatores, mas entender que eles são também um obstáculo, tá? Como que a gente desenvolve a resiliência? Vamos lá. Aqui. Ter em mente que você não é o seu estado atual, você está no seu estado atual. Esse ponto é bem importante, tá? Eu não sou eu não sou uma pessoa que não sabe falar alemão. Eu estou num estado onde eu não sei falar alemão. Só que se eu começar a estudar, eu começo a me desenvolver e eu saio desse estado de não saber alemão para ir para o estado de começar a aprender, começar a saber até o momento que eu vou saber falar alemão. Então a gente entender que a nossa fase atual não é a gente, nós estamos dentro dela, tá? É como se fosse um videogame. Você é o personagem, mas você está dentro de uma fase. Passou a fase 1, vem a fase 2, vem a fase 3, tá? Isso é importante e a gente fazer um exercício de olhar distante também, o nosso momento de frustração, para não colocar esse peso de, eu sou burro, eu não sei aprender. Não, você nesse momento, você não está conseguindo lidar com um determinado assunto, mas em outro momento, ou com a ferramenta correta, ou com qualquer outra situação, você pode mudar, tá? Isso aqui é bem importante, porque isso aqui faz diferença nessa ótica quando a gente está no processo de autocrítica, tá? Ou seja, você está numa fase que pode ser mudada. Exemplo, adquirindo conhecimentos, aprendendo fundamentos, no nosso caso aqui da ilustração digital, tá? E aí a gente vai mudando de fase, tá? Importantíssimo ter essa ideia que isso tudo engloba essa questão de ter resiliência, tá? Por que pessoas, não são todas, tá? Mas pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, elas olham para uma situação e falam, não,
fica tranquilo, isso aí vai dar certo. Porque ela já passou por aquilo, ela já teve uma resiliência, ela já foi aprendendo com a vida para que depois ela possa olhar aquela situação com uma sabedoria. Não é todo mundo, não só a idade traz isso, tá? Mas existe uma tendência para que isso aconteça. Depois vamos lá, continuando. Expectativa versus realidade. Esse aqui é importantíssimo. Eu gosto de ajustar essa frase de expectativa versus realidade para expectativa versus o meu momento atual. Tem a ver com a fase aqui de cima, tá? Por quê? Metas realistas são importantes, porém a realidade tende a ser um baixo nível. O que eu quero dizer com isso? Existe uma tendência de a gente falar assim, crie uma meta realista diante daquilo que você pretende. Então, uma meta realista é, eu quero ser um ilustrador de sucesso e a minha meta realista é hoje aprender a dominar o desenho. Isso é uma meta realista, tá? Só que se a gente ficar lidando com realidade o tempo todo, a gente corre o risco de baixar o nível, tá? E aí que eu tenho um exemplo clássico disso aqui, e eu não estou desmerecendo as pessoas que estão nessa condição, tá bom? A realidade de salário de 90% da população brasileira, ou até menos, acho, é um salário mínimo. Essa meta realista, ela é boa, então a gente usa a meta realista como sendo algo que é bom, mas eu acho que tem que tomar um cuidadinho, tá? Então eu posso colocar uma barra e falar assim, olha, o meu objetivo é chegar até essa barra para depois ultrapassar e ir para a próxima, tá? Acho que isso é legal de ter. Mas cuidado, tá? Senão a gente pode começar a nivelar as coisas por baixo, porque a realidade é assim. E a realidade é uma coisa que tem a ver com pontos de vista, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Então pensa nessa relação, a expectativa de onde eu quero chegar, o meu momento atual e o que eu estou fazendo para alcançar esse lugar que eu estou buscando, tá? Quebre o seu objetivo em partes menores para diminuir a expectativa na execução. Então, ao invés de eu falar ilustração digital, eu falo desenho, luz e sombra, composição, cores, materiais, e aí tudo isso forma uma ilustração digital. Por isso que, por exemplo, dentro do Illustra Pro, a gente vai trabalhando aulas com esse formato de módulos, onde eu vou evoluindo para que mais à frente eu junte tudo isso num pacote que vira a minha ilustração digital. E aí, ó lá, na somatória de pequenos objetivos e metas, você vai chegando mais próximo daquele lugar e que a expectativa, que a sua expectativa quer, tá bom? Quebra em tarefas menores para alcançar esse lugar. Essa aqui é importante, ó. A pergunta que não quer calar. Vamos lá. O quanto você está disposto para alcançar o seu objetivo maior? Essa é a pergunta que eu já fiz em outras ocasiões, que é o seu comprometimento com você mesmo, tá? Então vamos lá. Quando eu falo quanto você está disposto, é você pensar, você tem todas as ferramentas, que aqui a gente pode entender também como conhecimento, necessárias? Você está já dominando tudo para ser o ilustrador de sucesso profissional? Ou você está dominando, aprendendo, construindo? Você está disposto a adquirir essas ferramentas? Por exemplo, alunos que são no Illustra Pro deram o passo para estar num programa de acompanhamento de evolução, tá? Eu estou disposto a trocar, às vezes, 1 hora de sono por um momento de estudo. Eu estou disposto a acordar mais cedo, porque eu nunca tenho tempo para estudar ilustração digital. Eu estou disposto a acordar 1 hora mais cedo para encaixar isso na minha rotina. Tudo é um preço que a gente paga. Eu, por exemplo, estive disposto a, na minha adolescência, final da adolescência para começo da vida adulta, a trocar a busca de conhecimento dentro dessa área por, sei lá, tá viajando, tá curtindo, tá com os amigos. Eu já era um cara mais introspectivo, então isso ajudou, com certeza. Mas foi uma troca. Eu troquei uma parcela da minha vida por algo que hoje reflete em quem eu sou como profissional, tá? E olha lá, está disposto a pagar um preço para chegar lá na frente? Então, quantas horas de sono eu já deixei de dormir? Quanto de investimento eu fiz em máquinas, em programas, em conhecimento, em cursos para chegar nesse lugar? Então, tudo existe um preço e a gente tem que ver o quanto a gente está disposto a pagar para chegar nesse objetivo, tá? Isso é muito bom para alinhar essa expectativa. Senão a pessoa ela quer chegar lá na Pixar, trabalhando na Pixar, só que ela não quer dedicar horas de estudo, ela não quer investir num curso, ela quer, não, eu vou me virando aqui. Né?
Existe uma possibilidade? Existe. O processo de ser autodidata tem bastante gente que é, só que pode ser um caminho mais tortuoso, tá? Isso experiência de anos de atuação e de dar aula, tá bom? Vamos lá, mais uma aqui. Vou tirar o meu rosto um pouquinho. Foque no processo. Isso aqui é bem importante também. Nunca se esqueça, o processo é extremamente importante. Sentar a bundinha na cadeira e fazer desenhos e pinturas é extremamente importante para o seu resultado. Tá? A gente está almejando lá na frente o objetivo, só que a gente tem que trilhar esse caminho. É que nem numa viagem, já citei esse exemplo várias vezes. Eu vou para a praia. Beleza, eu quero chegar na praia, meu objetivo, pô, super legal. Mas, pô, a viagem, ela tem que ser legal, né? A viagem com a minha família, dando risada, escutando música, com amigos. O processo da viagem, ele tem que ser agradável, ou, se não for agradável, porque a gente também tem, no processo de aprendizado, existe uma labuta ali, mas eu tenho que entender, pelo menos, que o processo é importante, tá? E aqui entendo o processo como fazer ilustração, desenho, pintura no nosso universo, tá? Quebre de novo o grande objetivo em pequenas etapas e metas, isso facilita o trabalho. Então, olha lá, metas menores são mais tranquilas de alcançar e vão somando até chegar no objetivo principal. Como fazemos na própria ilustração, a gente faz um esboço, a gente desenha, a gente cuida das linhas, faz luz e sombra, cores, um do jeito de fazer ilustração, tá? Não é o único, mas é uma maneira da gente fazer. Então, focar no processo faz a gente tirar a frustração de resultado que a gente está buscando, tá? Vamos lá. Uma pergunta aqui, o quarto item. A frustração está sempre presente ou está presente constantemente? Aí a gente entra aqui, ó. Cuidado, se a frustração está sempre presente em tudo que você faz, pode ter algo de errado atrapalhando o seu caminho, tá? E aí o que a gente faz nesse caso? Analisar de forma detalhada e distanciada o quando ela aparece. Aí eu fazer um exercício de autocrítica de entender, cara, por que eu me estressei hoje com esse assunto? Por que eu estava aqui trabalhando e no final me estressei demais? Ah, porque eu não consegui fazer. Por que eu não consegui fazer? Porque eu não me dediquei ou porque o trabalho ele é muito maior do que a minha capacidade atual? E a gente fazer essa autocrítica, essa autoanálise, a gente vai controlando melhor a questão da própria frustração, tá? Buscar momentos de descanso, isso é primordial, tá? Tem momentos que eu entro numa estafa ou num estresse que eu preciso descansar. Então veja se não é esse caso. Você pode estar cansado ou estressado. Tira um dia, tira dois, tira um final de semana, tenta desligar a mente, medita ali, para depois voltar com um novo olhar para aquilo que você estava fazendo. E não sei se seria um último caso, mas uma terceira opção, buscar a ajuda de um profissional, tá? Terapia, análise, meditação, qualquer questão de alguém que pode te ajudar no processo, tá? Vamos subir aqui mais uma. Ajuste a sua lente ou mude a sua perspectiva. Ajuste seus objetivos com o seu momento atual. Já falei disso ali em cima, né? Olha lá. Mais uma vez, quebre o objetivo em tarefas menores, tá? Então, quando eu falo, às vezes eu falo para o aluno, ó, dá uma ajustada na sua lente, né? Quando a gente usa uma câmera profissional, que tem a lente na frente, a gente vai ajustando até ter o foco, né? O celular, ele faz isso de forma digital e automática. Tem as lentes também, mas tem lente que você vai lá e ajusta, né? Eu posso focar aqui o meu microfone, eu posso focar a paisagem, né? Então, ajustar a lente é porque às vezes eu estou olhando para o lugar errado ou desfocar. A perspectiva é o lugar errado, né? Então eu mudo o lugar para onde eu estou vendo. E ajustar a lente é colocar um pouco mais de foco ou tirar foco de uma área, tá? Quando a gente está com problema ou frustração, a gente fica ali, ó. Putz, que droga, isso aconteceu. Pô, que saco. Nossa, isso. E a gente não sai do problema, tá? Então ajustar a lente é, cara, coloca o foco em outro lugar. Sai um pouquinho do problema, vai tomar uma água, vai respirar, ó, tomar uma água aqui, ó. Oxigenou, parou, saiu, levantou, não posso levantar aqui agora, mas levantou, caminhou, dá um outro ar e aí encara o problema de frente de novo, tá? Lembre-se, ter em mente que você não é o seu estado atual, você está no seu estado atual, tá? Ou seja, você está numa fase que pode ser mudada, adquirindo conhecimentos, aprendendo fundamentos, o que eu falei ali atrás, tá bom?
E aqui um jeito legal de mudar a perspectiva, ou ajustar a lente, é converse com pessoas que estejam alguns passos à frente para pegar esse outro ponto de vista, tá? Relação aluno-professor, às vezes um amigo que está mais à frente, está conseguindo um resultado mais interessante, já está trabalhando na área. Então, trazer essas perguntas, essa troca, ela é importante para você ver que você não está sozinho, que outros já passaram por isso, e isso ameniza, tende a amenizar esse processo de frustração, tá? E para a gente fechar aqui, gerencie as suas emoções. Esse é o pontinho chato. Tente não ser reativo nesse momento. Putz, estressou, não quebra nada, depois vai dar um trampo de arrumar ou pegar ou comprar outro, tá? Respira, sai de perto, não briga com ninguém, a gente vai tá com raiva, a gente vai botar essa frustração para fora. Evita isso, tá? Quando a gente é muito reativo nesse sentido, é negativo, tá? A frustração pode gerar uma raiva que pode ser direcionada para o outro, tá? Nesse ponto, podemos afetar negativamente o entorno. Puta, me estressei a minha esposa, estressei meus filhos, a casa já virou aquele pampeiro, e aí eu já vou sair de carro estressado, e aí eu já vou sair buzinando, aí já contaminei, olha só, um pontinho tipo vírus. Contaminei aqui, já contaminei umas pessoas em volta, saí estressado, comecei a contaminar mais gente, quando vê a cidade está pegando fogo. Tá? Então toma cuidado com isso. A gente tem que saber gerenciar. E aí entra esses processos, respirar, meditar, entender, não ser reativo, distancia, toma uma água, tá? Porque senão vai dar errado, tá bom? Pense de forma construtiva, analise alternativas para resolver o problema. O que é pensar de forma construtiva? Cara, eu não estou conseguindo. Por que eu não estou conseguindo? É essa etapa, é a luz e sombra da minha ilustração não tá boa. O que eu vou fazer? Pô, vou fazer uns exercícios antes de concluir. Se dá tempo, é um projeto que eu tenho que entregar, é um estudo, vou ver uma referência, vou mostrar para alguém, pegar um feedback e aí a pessoa apontar coisas que eu posso melhorar. Isso é pensar de forma construtiva, é como eu lido com o problema. Vejo na internet, assisto uma aula, converso com o professor, mando para um amigo. Ó, já são 4 elementos para você lidar com a frustração ali de uma ilustração que não está funcionando, tá? Senão a gente fica nesse lugar de problema. E é muito curioso, quando a gente está dentro de um problema, a gente só olha para ele, parece que nada mais funciona. Às vezes quem está de fora fala, cara, só faz isso, isso e isso, mas a gente ali não consegue, tá? E se a frustração for constante, de novo, busca ajuda. Você pode estar num momento estressado. Pô, ilustrar me estressa, estar com a minha família me estressa, dirigir me estressa de verdade, dirigir. Mas é um problema isso, porque o ato de dirigir é super gostoso. O que me estressa dirigindo? Aquela coisa de velocidade. Se eu estou devagar, tem alguém atrás de mim buzinando. Se eu estou rápido, tem alguém muito devagar na minha frente. Ou seja, é um problema meu, não é o outro. O trânsito está aí, são pessoas o dia inteiro dirigindo. Aí eu tenho que entender por que eu estou assim, é pressa, é um excesso de chegar rápido, eu estou perdendo tempo, será que é isso que está? Aí eu começo a tentar entender o que está me estressando, no meu caso, ao dirigir, tá? Às vezes eu consigo melhorar isso. Mas é importante a gente tentar entender e gerenciar essas emoções para que a gente possa buscar como lidar cada vez melhor com a frustração, tá bom? Então são pequenos insights aqui para a gente poder, ó, repassando os 5 pontos aqui. Vamos lá, rapidamente para fechar essa aula. Olha lá. Então, desenvolver resiliência, entender, ter a maturidade de saber que tudo é um processo, ajustar expectativa e realidade, cuidado com isso, mas ajusta aonde você quer chegar com o que você sabe fazer agora. Foca sempre no processo. Agora sim, ó, na tela todas. Foca sempre no processo. Pergunta, a frustração está presente constantemente? Será que eu estou com um problema que eu preciso buscar uma ajuda? Tá? Ajusta a sua lente ou muda a sua perspectiva diante do problema, diante daquela situação e gerencie as suas emoções. E com isso aqui, ó, a gente fecha a aula de hoje. Hoje a aula não foi ao vivo para você que estava aqui ao vivo, foi uma aula gravadinha, mas eu quero aqui deixar um comando para você fazer, além de deixar o famoso like se você curtiu a aula.
eu quero que você deixe um comentário aqui, o que essa aula trouxe de insight aí, de conhecimento para você a lidar com a frustração. Deixa aqui nos comentários do vídeo, que o seu comentário ajuda o amiguinho faz um outro comentário, eu respondo, e a gente ganha nesse universo de lidar com frustrações. Beleza? Vejo você na próxima aula, beijo no coração e até a próxima.